Já olhou para o céu noturno e se perguntou o que existirá para lá do nosso olhar? Nós somos uma espécie movida pela curiosidade. Queremos conhecer o desconhecido. Queremos compreender as forças que moldam o nosso mundo. Essa mesma vontade atrai-nos para a ideia de sociedades secretas. Fascina-nos a ideia de grupos escondidos, de pessoas poderosas a reunirem-se nas sombras, a manipularem os cordelinhos da história. É uma história tão antiga quanto a própria civilização. A ideia de que, por baixo da superfície da nossa vida cotidiana, existe uma realidade diferente, guiada por um plano secreto, é poderosa e duradoura. Este fascínio não se prende apenas com o medo. Prende-se também com o encanto do conhecimento. As sociedades secretas prometem algo especial, sabedoria oculta, uma verdade mais profunda que só está disponível para alguns eleitos. Representam uma fuga ao comum. Sugerem que o mundo é mais mágico, mais complexo e mais significativo do que aparenta. Imaginamos rituais conduzidos à luz de velas, símbolos antigos que contêm poder cósmico, e um grupo seleto de indivíduos que desvendaram os maiores mistérios do universo. Esta atração pelo oculto e pelo clandestino é uma parte fundamental da nossa psicologia humana. Um anseio por algo mais. Pense nas histórias que contamos. Desde mitos antigos a thrillers modernos, a cabala secreta é uma personagem constante. É o conselho obscuro que controla o rei, a ordem oculta que protege uma relíquia sagrada, ou o sindicato empresarial que manipula os mercados globais. Estas narrativas ressoam em nós porque tocam num sentimento profundo. Por vezes, o mundo parece caótico e aleatório. A ideia de que alguém, algures, está no controle pode ser estranhamente reconfortante. Sugere que existe um padrão, um propósito, mesmo que não sejamos nós a criá-lo. Então, onde é que isto nos deixa? Estamos à porta de um mundo escondido, espreitando para a escuridão. Somos atraídos pelo mistério. Queremos acreditar que existem respostas para as grandes questões e que alguém tem a chave. Esta viagem ao mundo das sociedades secretas é mais do que apenas um passeio histórico. É uma exploração das nossas próprias mentes. É uma busca para entender por que somos tão cativados pelo invisível e por que procuraremos sempre a verdade que está mesmo ali, ao nosso alcance, escondida à vista de todos. Para entender as sociedades secretas de hoje, temos de viajar no tempo. Muito antes da internet, muito antes dos livros impressos, a humanidade já formava grupos exclusivos. Estes não se tratavam de controlar o mundo. Tratavam-se de o entender. Na Grécia Antiga, um dos exemplos mais famosos eram os mistérios de Eleusis. Durante quase 2000 anos, as pessoas faziam uma peregrinação à cidade de Eleusis. Iam participar em ritos secretos dedicados às deusas Deméter e Perséfone. O que acontecia durante estes rituais era um segredo bem guardado. Era proibido aos iniciados falarem sobre isso. A punição por revelar estes segredos era a morte. Mas por que tanto secretismo? Os mistérios de Eleusis prometiam aos seus membros uma visão especial. Ofereciam um vislumbre da vida após a morte, uma forma de vencer o medo da morte. Os rituais foram concebidos para criar uma profunda experiência pessoal e espiritual. Esta não era uma sabedoria que se pudesse aprender num pergaminho. Tinha de ser vivida. O secretismo era essencial para preservar o poder da experiência. Criava um forte laço entre os membros. Partilhavam algo único, algo que os distinguia do resto do mundo e dava às suas vidas um sentido mais profundo. Outro grupo antigo envolto em mistério eram os Essénios. Eram uma seita judaica que viveu por volta da época de Jesus. Sabemos deles através de textos antigos, incluindo alguns dos manuscritos do Mar Morto. Os Essénios viviam em comunidades isoladas e comunitárias, como a de Qumran, perto do Mar Morto. Seguiam regras rigorosas de pureza e partilhavam os seus bens.
Acreditavam que estavam a viver os tempos finais e que se estavam a preparar para uma batalha cósmica final entre a luz e a escuridão. As suas crenças e práticas eram mantidas escondidas de estranhos, criando uma aura de misticismo. Estes grupos iniciais mostram-nos algo importante. O secretismo era uma ferramenta para construir comunidade e proteger o conhecimento sagrado. Não se tratava necessariamente de conspiração. Tratava-se de criar um espaço onde os membros pudessem explorar questões espirituais e filosóficas profundas, longe das distrações e julgamentos do mundo exterior. Eram guardiões de uma sabedoria especial, quer fosse o segredo da vida eterna ou o caminho para a retidão. Estes ecos antigos de secretismo lançaram as bases para os muitos grupos que se seguiriam, cada um com as suas próprias verdades ocultas e rituais privados. Quando se pensa em sociedades secretas, um nome quase sempre vem à mente: os maçons. A sua história é uma mistura fascinante de história, simbolismo e especulação. Oficialmente, a maçonaria começou em 1717 em Londres, quando 4 lojas se uniram para formar a primeira grande loja. Eram uma organização fraternal, uma irmandade dedicada ao autoaperfeiçoamento, à caridade e à moralidade. As suas origens, no entanto, remontam às guildas de pedreiros da Idade Média. Eram os artesãos habilidosos que construíam as magníficas catedrais da Europa. Tinham segredos comerciais a proteger, técnicas especiais para cortar pedra e projetar arcos. Estes segredos práticos evoluíram, eventualmente, para lições simbólicas. As ferramentas do pedreiro, o esquadro, o compasso, o nível, tornaram-se metáforas para construir uma vida melhor. O esquadro ensinava os membros a serem honestos e justos nas suas relações. O compasso lembrava-os de manter os seus desejos dentro dos limites apropriados. Este sistema de geometria moral era ensinado através de uma série de rituais e graus, cada um revelando mais da filosofia do grupo. Este secretismo criava um forte sentido de camaradagem e propósito partilhado, mas também alimentava a desconfiança do mundo exterior, daqueles que se perguntavam o que acontecia por trás das portas fechadas da loja. Talvez o símbolo mais famoso associado a estes grupos seja o olho que tudo vê, muitas vezes representado dentro de um triângulo. Já ouviu antes? Olhe para a parte de trás de uma nota de $1 dos Estados Unidos. Lá está ele, a flutuar sobre uma pirâmide inacabada. Isto levou muitos a acreditar que os maçons, ou algum outro grupo secreto, controlam o governo americano. Mas o que significa realmente o símbolo? Para os maçons, o olho da providência representa o olhar vigilante de Deus, ou o grande arquiteto do universo. É um lembrete de que os pensamentos e ações de uma pessoa são sempre vistos por um poder superior. A pirâmide na nota de $, também é significativa. O estado inacabado representa o trabalho contínuo de construir uma nação melhor, um projeto que nunca está verdadeiramente completo. As palavras latinas "annuit coeptis" significam "ele favoreceu os nossos empreendimentos". Os maçons não desenharam o grande selo dos Estados Unidos. No entanto, muitos dos pais fundadores da nação, como George Washington e Benjamin Franklin, eram maçons. A sua crença na razão, na liberdade e num propósito divinamente guiado influenciou, sem dúvida, os símbolos e ideais da nova nação, ligando para sempre a sua fraternidade à história americana. No vasto universo das sociedades secretas, nenhum nome desperta mais intriga do que os Illuminati.